Bem-vindos ao canal, meu nome é Aloísio e hoje eu vou falar sobre o Faz Tudo, de Bernard Malamud. É uma obra que retrata o Império Russo do início do século XX. É um momento muito complicado para o Império Russo, é um momento bastante complicado, da história. Esse Faz Tudo é um judeu, o escritor é judeu, a família desse escritor, ela teve que sair do Império Russo, foi em direção aos Estados Unidos, mais precisamente Nova York, assim como vários outros judeus tiveram que fugir dessa região, porque embora os judeus vivessem há bastante tempo quase todo o leste europeu, e isso praticamente quase uma grande parte integrava o Império Russo até o fim do Império, né, na 1917. Esses judeus viviam nessa região e essa região ela tinha períodos de maior recrudescimento de perseguição a essas pessoas. Essas perseguições aconteciam em ondas. Às vezes eram mais violentas, às vezes elas ficavam mais atenuadas. Mas, na verdade, não só os judeus, mas especificamente os judeus aqui, eles eram bastante perseguidos nessa região. Havia leis para discriminar esse grupo, havia perseguição, havia restrições, havia um antissemitismo muito arraigado, e como eu disse para vocês, ele às vezes adquiria conotações muito mais violentas, de massacres pontuais. Em determinadas situações, em determinadas épocas, massacres pontuais aconteciam nessas comunidades judaicas que viviam no antigo Império Russo. A família desse escritor, inclusive, ela foi para a América em função dessas perseguições que aumentaram significativamente, principalmente no final do século XIX e início do século XX. Isso porque o Império enfrentava vários problemas, o Império enfrentava muitas dificuldades, muitas crises. Se vocês pesquisarem um pouco nos livros de história, aí no Google também vocês vão encontrar, são guerras, são problemas com fome, a administração do Império era muito ruim. Então, assim, havia muitos problemas, e como havia muitos problemas, de certa forma, o Império procurou instrumentalizar esse antissemitismo arraigado para desviar o foco dos problemas para os judeus. Então, perdendo apoio, enfrentando crises, o Império, o Estado procurou instrumentalizar esse antissemitismo que era arraigado na população. Havia antissemitismo na população, não quer dizer que todos fossem antissemitas, mas havia antissemitismo na população. Então, assim, o Estado, ao invés de combater esse antissemitismo, ele vai patrocinar, ele vai instrumentalizar esse antissemitismo para desviar o foco dos problemas que o Império vivia. Então, assim, o czar, perdendo apoio, ele vai tentar recuperar esse apoio, direcionando a revolta, direcionando o ódio das pessoas para os judeus, principalmente para os judeus. Surgiram grupos paramilitares chamados Centúrias Negras. Esses grupos eram grupos de apoio ao czar, de apoio ao império, de apoio à monarquia, em função de toda a convulsão social que estava acontecendo nessa época. E esses grupos ajudavam a perseguir os judeus, divulgavam mentiras, divulgavam panfletos, informações falsas. Era um grupo organizado e muitas vezes com dinheiro do Estado que ajudava a divulgar mentiras, a divulgar informações falsas para
atacar esses grupos judaicos. Então, essas pessoas sofreram muito em função dessa perseguição e dessa instrumentalização do antissemitismo. O antissemitismo, como vocês sabem, é uma coisa muito antiga, né? E foi nessa época que surgiu, inclusive, na Rússia. Ele tem uma origem obscura, mas ele foi provavelmente um documento falsificado, encomendado pela polícia secreta russa, chamado Os Protocolos do Sábio de Sião. Isso era um plágio grosseiro de uma obra anterior chamada Diálogos de Maquiavel no Inferno, e que essa obra passou como verdadeira, como se fosse um complô dos judeus para dominar o mundo. Essa obra vai ter um papel importante no século XX. Ela foi publicada em vários países. A Alemanha vai usar essa obra como um dos elementos do antissemitismo. Então, assim, algo muito nocivo foi criado aqui para perseguir pessoas vulneráveis. O que vem a ser o Faz Tudo? Esse livro Faz Tudo. Isso é um jovem que mora numa comunidade judaica. Eles tinham, não são necessariamente guetos aqui, mas são comunidades em que eles tinham permissão para viver. E aqui tem um jovem, o Yaakov, é um jovem faz tudo, um cara que faz muitas coisas, mas na verdade ele não tem um ofício certo. Ele é muito pobre, ele é um judeu muito pobre, e ele foi abandonado pela mulher, tá? Ele tem um pouco de culpa nesse abandono também. Um casamento que não deu certo. Então ele resolve ir para Kiev, tentar uma vida melhor. Tá? Ele vai em busca de uma vida melhor. O sogro tenta impedir ele de partir, diz que as coisas não vão dar muito certo. É muito sentido com o fato da filha ter abandonado esse jovem chamado Faz Tudo aqui, né? Mas ele vai para Kiev e aí acontece uma coisa inusitada. Ele encontra um homem caído de rosto na neve que morreria asfixiado, porque ele está completamente bêbado, esse homem. Um homem muito pesado, muito grande. Ele está com o rosto enterrado na neve e ele se dirige para salvar a vida desse homem. Quando ele chega para salvar a vida desse homem, ele percebe que ele tem um broche com um emblema das Centúrias Negras. E ele fica muito dividido entre salvar ou não esse homem. Ele acaba salvando. Esse homem oferece a ele uma recompensa, que é um trabalho. Esse trabalho permite ele melhorar de vida. Ele é um cara muito dedicado, ele é um cara muito honesto, muito correto. Esse homem acaba chamando ele para morar dentro da casa. Dentro da casa ele tem uma filha, uma menina com um problema na perna. Essa menina se interessa muito por ele, mas ele vê assim, ele é uma pessoa muito correta. Ele é uma pessoa muito correta. Mas ele acaba se envolvendo com essa menina, as coisas não dão muito certo. Esse homem pede que ele vá para uma fábrica de tijolos, administrar essa fábrica. Essa fábrica ele teria herdado de um irmão. E os gerentes e os trabalhadores estão roubando dele. E aí ele é um local interditado aos judeus, ele fica com muito medo disso. Outra coisa importante é que as pessoas precisavam de documentos, se registrar e identificar se ele era judeu ou não, no caso, a nacionalidade dele aqui. Porque o Império Russo tinha várias nacionalidades. E isso acaba sendo deixado de lado. E ele vai trabalhar nessa olaria, mas a todo momento ele teme ser descoberto. Cada passo que ele dá, ele fica nesse fio da navalha, e a gente acaba ficando tenso também com ele. Mas o fato é o seguinte, ele vai ser descoberto. O livro se divide em duas partes, uma parte bem pequena, que é esse primeiro período aqui, em que ele está trabalhando e temendo ser descoberto, e que ele acaba por ser logo no início da obra, e o resto ele vai passar na prisão, um período bastante doloroso mesmo dele na prisão. E aqui tem um fato, como ele é uma pessoa correta e honesta, ele acaba despertando o ódio, por exemplo, do capataz, dos operários que ele corrige por estar roubando os tijolos. Então assim, ele vai despertando a inimizade de algumas pessoas. A menina que ele rejeita, por um certo pudor aqui, ele acaba rejeitando essa menina, a filha do patrão, e ela fica com um certo ressentimento contra ele. Isso vai aflorar tudo depois, né? Outra coisa importante
é que ele é um homem que lê. Ele é um homem simples, um homem rústico, mas ele é um homem que lê, ele quer aprender. Então ele lê textos de Spinoza, ele não é religioso, ele é provavelmente um ateu aqui. E aí, quando ele é preso e descoberto por ser judeu, começam a aparecer os elementos que mostram que as pessoas não são iguais. Você fala assim, olha, um grupo de pessoas, elas não são iguais entre si, elas pensam diferentes, elas acreditam em coisas diferentes. Então, vários preconceitos, no caso que eles têm contra os judeus, para algumas pessoas envolvidas no processo, esses preconceitos vão sendo derrubados, porque ele não é um cara religioso, ele é um cara pobre, porque eles imaginam que os judeus são ricos, são todos muito religiosos. Ele não é religioso, ele é um cara como qualquer outra pessoa, apenas é um judeu. Isso mostra também que nós, seres humanos, somos todos iguais com algumas diferenças, e que não dá para reduzir ninguém a um coletivismo. É importante a identidade, as pessoas têm identidade, mas elas não são iguais, elas não são clichês. E ao lidar aqui, o autor procura ressaltar muito isso. As pessoas elas têm nuances muito diferentes na personalidade. Então, embora ele seja um judeu, ele não é religioso, ele quer aprender, ele quer ser assimilado. Essa que é a verdade, ele quer se assimilar. E aí vamos à questão de como ele é descoberto. Houve um crime na Rússia, isso é um fato real. Uma criança foi assassinada no início do século XX. Ela foi assassinada de forma brutal. E havia uma mentira antiga. Vejam, as fake news não são coisas novas, elas são antigas. A forma como são divulgadas é que são novas, mas elas são antigas. Espalhava-se sobre os judeus que eles fariam assassinatos rituais. Isso era um dos elementos do antissemitismo. Então, quando esse menino é morto, por uma série de eventos aqui inusitados, eles descobrem que o Yaakov é um judeu e vão culpá-lo pela morte desse menino. Na verdade, eles queriam culpar um judeu. E ele é o judeu que eles têm à mão para culpá-lo, para culpar desse assassinato brutal. Na verdade, esse assassinato aconteceu, as autoridades procuraram culpar os judeus por isso, nesse clima de encontrar uma forma de desviar a atenção dos problemas da Rússia para um bode expiatório. Isso é um fato real. Mas, enfim, esse homem é inocente, ele não cometeu esse assassinato. Esse menino foi assassinado, ficou-se sabendo depois, por um acerto de conta entre gangues de bandidos. Isso também é fato histórico. Mas, enfim, ele é preso, ele é acusado de ter praticado esse assassinato ritual em função dessas mentiras que eram divulgadas a respeito dos judeus. Ele vai ficar preso durante muito tempo, e aí a gente vai acompanhar o processo dele na prisão. E aí que o autor faz uma obra que ela é um libelo sobre tolerância, sobre compaixão, sobre humanidade, sobre injustiça, sobre perseguição a grupos vulneráveis, a pessoas vulneráveis, o quanto existe de covardia no ser humano, de pessoas que se apoiam no poder mais próximo deles, seja da autoridade, seja do poder financeiro, seja de qualquer poder para se dar bem, os oportunistas, as pessoas que nem mesmo acreditam exatamente naquilo que estão fazendo, mas elas veem nessa perseguição, nessa associação à perseguição, uma forma de se dar bem na vida. Então tem tudo disso aqui. A obra é muito boa de ler, é uma obra sobre a prisão dele, descreve essa prisão, descreve como ele reage a essa prisão, fala de leitura, discute um pouco de filosofia, mas de maneira bastante acessível. E me lembra um pouco aqui a questão de Jó. A questão de Jó. Um homem, e ele também questiona isso, esse faz tudo.
ele não fez nada de errado, ele é uma pessoa boa em termos gerais, e ele só é recompensado com perseguição, com injustiça, com prisão, com sofrimento, com agonia. Então, assim, ele questiona muito isso. E, na verdade, mesmo sendo descrente, ele começa a ter uma relação com o religioso a partir dessa reflexão sobre a própria condição dele como ser humano completamente desamparado aqui, né? Então, a gente tem essa associação com o livro de Jó, um livro religioso. Ele também faz essa menção. Existem outras referências. Mas, enfim, o livro é muito interessante, é um livro muito barato, é um livro muito acessível. Eu tive pesquisando, ele é muito fácil de conseguir. Esse autor tem outras obras publicadas aqui no Brasil, também acessíveis, também baratas, bem fáceis de encontrar. Essa aqui é a que eu mais gosto. Tá? E só para finalizar, ele faz aqui uma associação que eu achei bastante interessante, porque tem esse menino que é assassinado. Ele é assassinado, todo o sangue dele é retirado. Isso é uma acusação que se fazia aos judeus, uma acusação mentirosa, como eu disse para vocês. E há uma associação logo no final do livro com o fato do filho do czar ele ter um problema de hemofilia, que é um problema do sangue. Então, assim, o autor, de maneira bastante hábil, ele faz essa associação entre crianças, o sangue, toda a complexidade. Há aqui uma correlação entre todos os problemas que o Império Russo está vivendo e essas duas crianças que estão perdendo literalmente sangue. A gente está vivendo um momento em que os problemas da Rússia e da Ucrânia são bastante atuais. Então aqui a gente tem isso. Isso se passa na Ucrânia, no Império Russo, mas se passa na Ucrânia, mais precisamente em Kiev. Então, assim, tem bastante informação a respeito dessa realidade histórica. Tá? Enfim, um livro que eu acho que vale a pena ler. Como que o poder vigente, ele se apropria de preconceitos arraigados na população para difundir mentiras. Como que isso, patrocinado pelo Estado, pode causar um estrago bastante cruel entre certas pessoas, entre os membros dessa coletividade, né? Então, assim, eu acho que é um livro que traz essa reflexão, é uma reflexão atual e é uma literatura bastante interessante. Vale muito a pena ler. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.